louvo a Deus pela igreja quadrangular, porque no momento mais difícil, para minha mãe, ela estava vivendo um período muito difícil. Quando ela estava passando, ela viu uma porta aberta. O meu pai era um homem que bebia muito, quebrava tudo dentro de casa. Meu irmão mais novo, ele tinha convulsão, problemas espirituais. Eu não queria saber de igreja, meu irmão do meio estava perdido. Aí a família estava uma bagunça. Mas quando ela estava passando num momento de extrema necessidade, ela viu pessoas louvando, orando, uma porta como essa aberta. Ela entrou e ela clamou a Deus e pessoas serviram o evangelho a ela. Ela entrou e um homem que era alcoólico, um homem que era virado também começou a vir. A família veio e todos se achegaram a Jesus. Por isso, queridos, nós temos que ser agentes que ainda acreditam na igreja do Senhor, que acreditam no propósito. Não podemos desistir, amém? Você é uma pessoa que Deus chamou para contribuir no corpo. Nós viemos não só para consumir, porque é bom a gente sentar e dizer assim, ai, que palavra abençoada, glória a Deus, a gente se alimenta. E se alimenta, e a gente se torna aqueles cristãos obesos, que não transmite para ninguém. Nós precisamos servir, queridos, convidar, acreditar, se livrar do negativismo, né? Porque às vezes as pessoas falam, ih, aquela igreja lá, olha, estão tudo perdido. Queridos, fecha os ouvidos para isso. Acredita, porque glória a Deus que existem portas nos bairros, glória a Deus que existem igrejas para entregar o evangelho às pessoas, amém, queridos? Graças a Deus por isso. Olha o que diz em Marcos 10:45. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que maravilha, queridos! Se eu estou aqui hoje, é fruto do serviço do Senhor Jesus. É fruto da entrega dele na cruz, é fruto da entrega dele para com os discípulos, é fruto dos momentos que ele viveu de intimidade com os discípulos, ensinando, e os discípulos foram levando de pessoa em pessoa, de nação em nação, até que chegou no Brasil, até que chegou em São João Batista, diga glória a Deus. Então nós ouvimos a mensagem do Evangelho, glória a Deus, queridos, porque alguém serviu. Já imaginou Jesus vir e sentar num trono lá, bem felizão? E todo mundo lá servindo ele, todo mundo levando o melhor churrasco, todo mundo levando lá os melhores, né, as melhores roupas, e ele sentado, sem sair, sem pregar o evangelho. Já imaginou? Ele não, queridos, ele saía de bairro em bairro, de casa em casa, ele ia nos locais, na época não tinha hospital, ele ia curando aonde ele estava, servindo a geração. E é assim que nós temos que ser, queridos. E nessa noite eu preciso trazer essa palavra para que a gente volte ao verdadeiro evangelho, que o evangelho, a palavra evangelho, quer dizer boas notícias. O evangelho é uma boa notícia. Nós que fazemos trabalhos às vezes nos hospitais, ontem mesmo nós estávamos voltando para casa, nós recebemos uma mensagem 11 horas da noite, pastor, precisamos de uma oração, porque nós temos uma mulher que está em trabalho de parto, a criança não nasce, pastor, ela está angustiada, passando mal, vomitando, está terrível o negócio, ora por nós, pastor, porque ela está precisando, desde as 7 da manhã, às 11 horas, pegamos pelo celular, via o WhatsApp, oramos, pelo poder do nome de Jesus, em alguns minutos chegou a mensagem, a criança nasceu, mandaram a fotinho, tudo certo. Jesus continua sendo a esperança, irmãos, das pessoas. O evangelho ainda continua sendo a esperança das pessoas. Mas a pergunta que eu faço, quem vai entregar o evangelho? Quem vai levar só o pastor? Não, nós precisamos que as ovelhas gerem ovelhas. Uma ovelha gera ovelha, o pastor cuida, fala, ora, mas uma ovelha vai gerar outra. Nós precisamos convidar, precisamos amar, jejuar, usar as ferramentas que Deus nos entrega. Amém, queridos? Para quem está fazendo sentido aí, levanta a mão, diga graças a Deus. Então, como, queridos, que eu posso servir? Essa é a pergunta. Qual o meu papel? A pergunta certa não é o que a igreja pode fazer por mim. A pergunta certa é como eu posso servir o reino de Deus. Essa é a pergunta certa. Muitas vezes a gente só quer ir lá, receber, mas nós também temos que ser generosos. Não ficar retendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Olha só, toda vez que a gente ora e a gente se blinda, e nós sabemos que nos últimos tempos Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Está no Evangelho dizendo isso. Por quê? Porque nos últimos tempos haveria pecados, haveria pessoas
rancorosas, pessoas carregadas de ódio, pessoas, né, que, enfim. Então nós entendemos que a igreja vai ser atacada muitas vezes. Eu entendo que muitas vezes as pessoas vão criticar a igreja, as pessoas vão criticar os pastores, mas isso não é o correto. Toda vez que alguém se levanta contra o ungido de Deus, contra uma determinada denominação, isso é problema para o reino. E nós nos tornamos opositores. A palavra diabo, o nome diabo, a essência dessa palavra, o original no grego, quer dizer opositor, que se opõe. Toda vez que eu concordo com o que alguém está falando com relação a alguma igreja, determinada situação de um pastor, de liderança do céu, nós estamos nos opondo à vontade de Deus. É importante a gente entender, queridos, que nós somos defensores, nós temos que ser aquelas pessoas que carregam a Jesus, que carregam a essência do Espírito Santo e acreditar que a porta está aberta para que o Senhor fale para as pessoas. Tudo isso aqui são paredes, tudo isso aqui são uma estrutura que quando Jesus vier, tudo vai ficar, mas ainda continua sendo um lugar onde os santos se reúnem. E nós temos que continuar acreditando enquanto estivermos aqui e sermos defensores daqueles que levam a preciosa semente, diga graças a Deus. Então José de Arimateia entendeu essa essência do evangelho, ele disse, eu vou cuidar do corpo de Jesus. O que isso quer dizer, o corpo de Jesus? Jesus é o cabeça, como diz no Novo Testamento, e o corpo é o quê? É a igreja. Embora não seja só essa denominação, que é a igreja do evangelho quadrangular, glória a Deus por isso, né? A igreja quadrangular só nesse ano abriu 26 mil células no Brasil. 26 mil vezes quantas pessoas vão? 10, 3, 5? São milhares de pessoas ouvindo a mensagem do reino de Deus. O evangelho está sendo plantado. A igreja do Evangelho Quadrangular faz trabalho missionário. Eu mesmo estive no Paraguai pela igreja atendendo 43 crianças em estado de vulnerabilidade, pessoas que estavam ali passando necessidade, crianças de 4, 5 anos, bebês de colo, estavam ali morrendo, sem medicação. A gente levou um ônibus cheio de comida pela igreja do Evangelho Quadrangular. Mas às vezes as pessoas criticam, e está tudo bem, irmão, mas nós temos que entender que é melhor frutificar do que criticar, amém? Nós frutificamos, falamos do amor de Jesus, nós lhe servimos, mas e quando vinha alguém, pastor, falar, deixa para lá, vamos servir ao Senhor, amém? Vamos seguir o nosso coração em Jesus, amém? Então, queridos, nessa noite, essa palavra sobre servir, ela é muito importante. Quando José de Arimateia, ele entendeu esse processo, ele dedicou o seu tempo, o seu recurso e até mesmo o sepulcro que era reservado para ele. Ele disse assim, não, Jesus, ele é o Salvador. Esse sepulcro aqui, depois eu dou um jeito. Então existem vários jeitos, várias formas de servirmos ao Senhor com o nosso tempo, com os nossos recursos e com qualquer outra coisa que a gente saiba. Por exemplo, meu talento, se eu sei cortar cabelo, então vou cortar cabelo. Se eu sei pregar, eu vou pregar. Se eu sei limpar, eu vou limpar. De alguma forma, nós podemos contribuir no reino. Contribuir para que a boa obra seja feita em nome de Jesus. Porque isso é servir o corpo de Cristo. Então, muitas pessoas, muitas vezes não querem fazer isso, queridos. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui, assim como todos nos acompanham também pela internet, Deus tem um chamado para essas pessoas, Deus tem um chamado para nós, e o nosso dever é servir o Evangelho, servir a Jesus com humildade de coração. Tem uma passagem, Carminha, que está no livro de Isaías, que diz assim que como uma ovelha muda foi levado ao matadouro, Jesus veio, não precisava ter vindo, mas ele veio, não precisava servir, mas ele serviu, ele morreu, não precisava morrer, mas ele escolheu isso, e morreu na forma mais humilhante da época, que era de cruz. Ele não precisava ter isso. E ele morreu como uma ovelha muda, em nenhum momento ele reclamou, nenhum momento ele murmurou do Pai, nenhum momento ele reclamou das pessoas que falavam do Evangelho, ele só honrou ao Pai e serviu. 3 anos foi o ministério de Jesus de muita dedicação, de muito empenho, noite após noite de oração, dia após dia de dedicação. Isso é maravilhoso, é um grande exemplo para nós. E Deus tem te chamado,
Deus tem te chamado para você servir ao Evangelho. Deus tem te chamado para servir à igreja. Deus tem te chamado para que você seja a fonte na vida de outras pessoas. Diga graças a Deus.